E em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre a determinação do Supremo Tribunal Federal que pede explicações sobre a construção de um muro na Cracolândia. Vou conversar novamente com o Misael Mainetti, que agora vai contar um pouco mais de informação sobre essa história. O que o prefeito disse sobre a maneira como o STF está se manifestando até aqui, hein, Misael? Perda de tempo, essa foi a expressão que Ricardo Nunes usou, perda de tempo em relação ao interesse do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre a construção desse muro, que inclusive já aconteceu. Ontem, o STF deu aí o prazo de 24 horas, a pedido do PSOL, para que a gestão de Ricardo Nunes, do MDB, explique sobre a construção desse muro na região da Cracolândia, aqui em São Paulo. Rapidamente, esse muro, que já foi construído, de acordo com o próprio Ricardo Nunes, foi por conta aí de que o muro, ou melhor, a grade que havia antes, machucava essas pessoas em situação de rua, por isso eles construíram um muro de alvenaria. A gente tem uma entrevista do prefeito Ricardo Nunes sobre esse assunto. Acompanhe. A gente não recebeu ainda a notificação, né? Estou esperando receber. Eu não sei se é verdade o STF mandar um ofício para o prefeito de São Paulo para perguntar de um muro, né? Eu não sei, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Aguardando e ele questionando, a gente vai responder. Não tem decisão do ministro Alexandre e não existe nenhum fundamento legal para qualquer decisão. Que decisão que ele tomaria? Volta ao tapume? Não existe. Além de questionar, né, a parte legal aí dessa matéria, ele diz também que não foi notificado formalmente. Mais ainda sobre esse muro, que é a origem do problema, é um muro aí de alvenaria, ele tem cerca de 40 metros de extensão e 2,5 metros de altura. Está localizado na rua General Couto Magalhães, perto da região da Luz, no centro de São Paulo. E a prefeitura argumenta que ele foi construído por uma questão de segurança para substituir os tapumes de metal, como eu mencionei, que já existiam no local e que machucavam estes moradores em situação de rua e também em situação aí de droga, em contato com droga e com álcool. Por isso, ele raciocina ou ele justifica essa construção. Evandro? As informações, viu, Misael Mainetti? Um ótimo trabalho para você. Quero saber a intenção, a avaliação de vocês sobre essa história, né? É que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal foi provocado, porque houve uma ação do PSOL questionando essa ação da Prefeitura de levantar um muro e, de certa forma, na visão deles, cercear o direito de ir e vir dessas pessoas ou colocá-las numa situação degradante, principalmente quando há operações policiais. Porque a ação questiona a maneira como essas abordagens são feitas, muitas vezes debaixo de chuva e etc., em que as pessoas são encurraladas ali num local por causa do muro. O prefeito diz que não vê razão para haver um questionamento do Supremo Tribunal Federal. E você, Kriegner, como avalia? Também não vejo, Evandro, é muito perigoso essa porta aberta que existe. Claro que é uma prerrogativa constitucional, mas quando alguns deputados, então, se reúnem e aí tem porta aberta dentro do Supremo para levar questões que a gente sabe que são questões políticas. Por que eles levaram para dentro do Supremo essa discussão antes de levar para o Ministério Público no Estado de São Paulo, antes de levarem para outras organizações e mesmo tentar trazer uma avaliação do ponto de vista de políticas públicas antes até mesmo do ponto de vista jurídico? Porque eles sabem que isso vai dar a mídia, isso vai dar manchete, vai dizer lá que o STF está fazendo alguma coisa e tentar intimidar. É uma coisa muito pobre. Como o prefeito colocou, já existia uma divisão ali que era feita por um portão. Esse portão oferecia um risco. Agora, se é melhor o muro ou o portão, eu acho que existem instrumentos de políticas públicas que vão poder comprovar. Não é uma questão jurídica que envolve aí a dedicação de tempo do Supremo Tribunal Federal. É a Suprema Corte do Brasil decidindo a respeito de um muro colocado por uma prefeitura. São Paulo, tanto a cidade quanto o estado, tem condições no seu judiciário, no seu executivo e no seu legislativo de cuidar desse problema, pelo amor de Deus. Olha, nessa provocação que foi feita ao ministro Alexandre de Moraes, os integrantes do PSOL trazem o seguinte argumento. Ao erigir um muro que isola e exclui socialmente as pessoas que vivem na Cracolândia, a municipalidade comete um ataque brutal e inconstitucional contra o conjunto dos direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal, negando a dignidade humana e violando princípios basilares de igualdade, liberdade e acesso a direitos essenciais. Piperno.
É mais um muro da vergonha, né? A construção de um muro não pode ser considerado assim, uma política pública correta para se lidar com um problema tão sério. O prefeito Ricardo Nunes, ele falha nessa questão, mas ele não é o único. Todos os prefeitos de São Paulo entregaram seus mandatos sem encaminhar qualquer tipo de solução, até porque, de fato, a sociedade não sabe como lidar com esse problema, não sabe o que fazer. Então, talvez, aí alguém tenha a ideia de confinar essas pessoas, imaginando que isso possa, de alguma forma, dar algum alívio. Não resolve o problema e ainda por cima comete uma violação constitucional. Aliás, eu me lembro até de um outro prefeito aqui em São Paulo que mandou lá umas máquinas, uns tratores para ir derrubando muros aí de algumas casas, de alguns imóveis onde algumas pessoas costumavam se abrigar ou supostamente se esconder quando houvesse algum tipo de batida, enfim, policial, alguma outra ação de segurança. O fato é que nós continuamos patinando na elaboração de políticas públicas para lidar com esse tema, como em relação ao VT anterior, enfim, a reportagem anterior, na questão da violência no Rio de Janeiro. Nós não sabemos o que fazer. E foi, Kriegner. Segredo, já passo para você a palavra. Só o ponto que assim, é importante colocar que o muro que foi construído, ele não isola ou fecha ali o acesso das pessoas. Ele é um muro, é uma região que tem ali talvez 3 acessos, né? E aí em uma das arestas ali foi colocado esse muro substituindo uma cerca. Então até essa própria ação e a provocação feita pelos deputados ao Supremo não se justifica porque ela não exclui ou talvez deixa só uma entradinha, forma ali um gueto. E aí se fosse nessa mesma lógica, acho que a gente tem que olhar para o Rio de Janeiro e ver. E os tapumes que foram colocados para esconder as comunidades da linha amarela, da linha vermelha, na época de eventos. Agora, como foi feito mesmo nesse último grande evento que nós tivemos aí do G20 no Rio de Janeiro, esses tapumes, eles foram até as grades que eram colocados, foram colocados ali aquelas estruturas de madeira mesmo, ou até outros materiais, para poder fechar completamente o acesso, dizendo que ali, então, evitaria os assaltos ou alguma coisa do tipo. O Piperno traz um ponto importante, mas ele traz do ponto de vista de políticas públicas, não de uma questão jurídica legal, que não é isso que deve ser a base da discussão aqui, né? Fala, Segredo. O pessoal deveria trabalhar na Defensoria Pública, porque ele faz um monte de ações e vai no STF e consegue chegar no STF. Concordo plenamente. Eu estive no Rio de Janeiro, observei isso aqui no 3 em 1. Tem um monte de muralha que você não vê a comunidade. Parece que sumiu, a comunidade não existe mais, não tem mais favela, agora é tudo bonitinho. E foi feito com o mesmo critério. Ou seja, se não tem o direito de vir aqui, é o mesmo direito que não tem lá. Se incluir direitos que alguns advogados, quando eram advogados, defendiam esse direito de vir, e agora ministros da Corte Suprema, parece que esse direito não está tão garantido assim.